Deus. Eu quero falar com você hoje como lidar com as impossibilidades. Quem aqui passa por situações que são totalmente descontroladas, aonde você perde totalmente o controle? Então, como lidar com as impossibilidades? O problema é que eu terminei uma série de palavras, falei sobre nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, da nossa hora. E eu quero perguntar para você, qual é a área da sua vida que você precisa colocar no trilho? Qual é a área da sua vida que você precisa hoje que Deus traga uma resposta? E eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração. O quanto as impossibilidades, as crises e os problemas podem tirar de nós a essência de Deus. Você sabia disso? O quanto as impossibilidades, as crises e os problemas podem tirar de nós a essência pura e verdadeira de Deus. O quanto nós perdemos de nós mesmos. Abre sua Bíblia, tem um texto muito forte, Apocalipse 2, 3 a 5. Mexeu muito comigo, porque eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que pode nos tirar de ter Deus como primeiro nas nossas vidas? O que é que pode fazer com que Deus não seja prioridade? Como que você perca a essência de Deus? Que, queridos, presta bastante atenção. Você está fazendo a campanha de 7 semanas. Quem está fazendo? Levanta a mão. Amém? Nós estamos aqui fazendo a campanha, levando aqui fé, fortalecimento. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você não está aqui para fazer a campanha. Você está aqui para adorar a Deus. A campanha é consequência. O que nós temos que entender é que quantas vezes nós colocamos os nossos desejos, os nossos sonhos, aquilo que a gente tanto anseia, a gente coloca como prioridade. A gente coloca diante de Deus. E o que eu quero dizer para você é que muitas vezes nós nos perdemos diante das impossibilidades, nós nos perdemos diante das crises que Deus nos permite passar. Apocalipse 2, 3, 5 diz assim: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro, o lugar de honra, prioridade, posição, influência, amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Esse texto é tão forte, vamos lá que eu vou falar um pouquinho para você. O contexto desse texto: Igreja de Éfeso foi fundada por Paulo no ano de 52 depois de Cristo. A igreja de Éfeso, quando ela foi fundada, uma igreja avivada. Uma igreja que veio para revolucionar. Com muitos milagres. Só que passaram 40 anos, uma nova geração vem. E esta geração não tinha mais a mesma paixão, a mesma essência daquela geração que fundou a igreja de Éfeso. É cíclico, parece que a gente está falando do que a gente está vivendo. Hoje nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque senão daqui a pouco nós deixamos aquela essência, a igreja, quando ela foi fundada, a paixão dos pastores, a paixão dos grandes homens de Deus, eles não podem estar vinculadas às coisas. A paixão de um homem de Deus, a paixão pela missão, pela igreja, por vidas, tem que ser um propósito. Você não pode fazer porque você está barganhando, você não pode fazer porque você tem ganhos, você não pode fazer porque tem troca.
Amém, igreja? O seu envolvimento com a igreja, o seu envolvimento com o propósito, ele tem que ser algo que vem de dentro para fora. E aqui, 40 anos depois, uma nova geração de crentes, de cristãos está na igreja, mas deixa de ser igreja. É como se virasse automático. E você sabe uma coisa que eu tenho o maior temor, que eu vigio todos os dias, para que eu não entre no automático e que minha vida com Deus, a minha intimidade com Deus seja algo rotineiro, automático. Porque o dia que eu ficar, porque tipo assim, eu levanto, eu sei o que eu vou fazer, eu tenho a minha agenda, o dia que eu vou pregar na terça, pregar no domingo, culto de mulheres, fazer o chá, e vai, essa é a nossa rotina. Mas o dia que eu fizer essa rotina por rotina, sem a verdadeira essência de vir aqui e falar, eu vou trazer uma palavra poderosa, eu vou colocar aqui na igreja aquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero transformar vidas hoje, eu sei que vidas vão ser impactadas, amém? Isso deixa de ser igreja. E é isso que está acontecendo muito hoje no mundo. Quantas pessoas têm vivido o evangelho no automático? Quantas pessoas estão vivendo o evangelho muitas vezes para mostrar para outras pessoas? Porque hoje é lindo ser cristão. Na época que eu era adolescente, que eu frequentava a escola, eu tinha vergonha de falar que eu era cristã, porque eu era escorraçada. Eu lembro que falar que eu era filha de pastora, os meus amigos acabavam que conheciam os meus pais. Mas no início eu tive que trabalhar isso, porque eu tinha vergonha, porque eu era rejeitada. Porque naquela época, ser cristão, filho de pastor, era o fim do mundo. Hoje não. Hoje você ser cristão, você ser filho de pastor, hoje você congregar é relevante. Então, a igreja de Éfeso, presta atenção, parecia o casal que completa 10, 20 anos de casado e continua casado, mas vivendo como irmãos. Quem conhece alguém assim? Eu conheço. E eu luto todos os dias. Eu e o Lucas temos um combinado, nós temos um compromisso de que nós não vamos deixar o nosso casamento se tornar normal, deixar o nosso casamento se tornar morno, porque eu não sou irmã dele, nem ele é meu irmão. Nós somos maridos e mulher. Tem um propósito. Você não pode deixar o especial se tornar comum. Lógico que a paixão num casamento, aquela coisa, ela passa. Mas você fica pela aliança, você fica pelo carinho. E se você não cuidar para você ter um relacionamento de verdade, marido e mulher, você acaba morando na mesma casa, mas você não tem mais vida íntima de marido e mulher. Se torna um irmão seu, um companheiro. E foi o que aconteceu aqui na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso representa a nossa vida hoje. E essa carta aqui de Apocalipse é uma carta de Deus para a igreja de Éfeso. E me faz pensar o quanto nós podemos deixar as coisas desse mundo nos distanciar de Deus. Nós estamos no final do ano, nós estamos no final do jejum. É nada melhor do que você colocar agora pesar a balança, colocar em cima da mesa, como é que está a minha vida com Deus? Como é que está a minha intimidade com Deus? Existe algo que está me afastando de Deus? Porque eu venho à igreja mais por uma rotina. Eu venho na igreja mais porque eu tenho um compromisso com o meu pastor. Eu venho na igreja mais porque senão meu pai vai me encher o saco. Adolescente. E você não pode vir para a igreja porque você tem que bater, é um compromisso, é porque virou bate ponto. Não, você tem que vir para cá porque aqui é um lugar onde você se fortalece, aqui é um lugar onde você recebe Deus, aqui é um lugar onde as suas crises são resolvidas, aqui é um lugar onde Deus fala com você, aqui é um lugar onde Deus te direciona. Amém?
Sabe, gente, em nome de Jesus, não deixa, não impeça isso. Agora é você, não tem ninguém que pode fazer isso por você. É você que vai se posicionar, é você que vai dizer: a igreja não vai virar normal para mim, ir para o culto para mim não é normal, receber o louvor, receber a palavra não é normal. Lógico, tem dia que você está mais assim, tem dia que o louvor não foi tão bom, tem dia que a palavra não falou com você, a palavra não foi tão boa. É assim, mas aquela essência, aquilo, você não pode deixar se tornar apático. E eu quero fazer algumas perguntas para você, para nós refletirmos nessa noite. O amor, qual é o amor que você tem pelo seu Deus hoje? O amor que Deus tem por mim e por você, ele não vai mudar nunca. Independente do que eu e você fizermos, independente de como nós estivermos distantes ou perto de Deus, o amor dele comigo e com você é o mesmo. Mas e o seu amor para com Deus? O amor de Deus com a gente é incondicional, mas o nosso não. O nosso amor por Deus, ele não cresce ao ponto dele continuar sendo o primeiro na nossa vida. Aqui está o problema. Como é que está o teu amor por Deus? Como é que está a tua entrega por Deus? Deus realmente é o primeiro amor da sua vida? É ridículo eu falar isso, mas eu tenho que falar. Tem algo que entrou como primeiro? Queridos, o seu marido, seus filhos, a sua empresa, seus negócios, nada, nem ninguém, nunca pode ser o primeiro. O primeiro na nossa vida precisa ser Deus. Ele é o nosso centro, Ele é o nosso pilar, Ele é a nossa força. E o dia que você colocar outra pessoa ou algo em primeiro lugar, o seu amor por Deus não será mais o mesmo. Quando alguém tomar o lugar de Deus, aqui nesse versículo, Deus está mostrando para a igreja que eles foram se afastando do seu primeiro amor. Quando nós nos convertemos, lembra como que é? Quando nós nos convertemos é assim, é maravilhoso, não é? Aquele fogo, você ora, você não perde, não deixa de fazer seu devocional, não deixa de ter intimidade com Deus, não deixa de evangelizar, não deixa de ler a Bíblia. O seu amor por Deus está o mesmo. Ah, bispo, não tem como ser igual. Tem sim, gente. Porque Deus nos ama incondicionalmente. É claro que nós vamos passar por crises, nós vamos passar por problemas, mas por que o amor que você tem por Deus mudou? Porque Ele não fez o que você gostaria, do jeito que você queria, na hora que você queria? Porque é assim que a gente faz. E aqui Deus está mostrando para a igreja que eles foram se afastando do seu primeiro amor. Quando nós nos convertemos, Deus é tudo. Depois, com o tempo, Deus não passa a ser mais o primeiro. Deus não é mais a prioridade. E eu quero falar para você, o primeiro aqui não tem sentido de inicial. O primeiro aqui não tem sentido de ser primeiro, mas tem sentido, mas lugar de honra, primeiro lugar. O primeiro aqui é o lugar de honra. O que é que você tem honrado? Queridos, em nome de Jesus, isso é algo para nós estarmos avaliando o tempo todo. Será que você quer que Deus haja na sua vida? Você quer que Deus venha com um milagre? Você quer que as coisas aconteçam na sua vida? Mas o seu casamento é prioridade, seus filhos são prioridade, você é prioridade, a sua casa é prioridade, seu trabalho é prioridade, tudo é prioridade. Deus vem em segundo plano. Ah não, Deus sabe que eu amo Ele. Deus sabe, queridos, Deus sabe, mas você precisa entender que é você com a sua intimidade, é você com a nossa, você não, é nós com a nossa intimidade, é nós com a nossa entrega. É igual, o primeiro é o primeiro, depois vem o segundo e o terceiro. Quando você está fazendo uma competição, vem as medalhas, certo?
A medalha de ouro, ela é do primeiro. Depois do segundo e do terceiro é o quê? Prata e bronze. Não é o primeiro. Então, tem o primeiro. E é assim que nós temos que entender. Deus precisa ser o primeiro em tudo na sua vida. Para de barganhar e colocar Deus em segundo ou terceiro plano. Não espere que aconteça os seus sonhos, aquilo que você colocou na filipeta, para você colocar Deus em primeiro lugar. Foi isso que aconteceu com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso começou com um avivamento, começou com paixão, começou com entrega, e depois ela se tornou uma igreja fria, uma igreja onde Deus não estava mais em primeiro lugar. Ele não era o primeiro na vida daquele povo. E eu quero fazer uma pergunta para você: qual é o lugar que Deus tem ocupado na sua vida hoje? Como é que você fala que Deus é prioridade? Vamos dar um exemplo. Você fala que a sua esposa é prioridade. Você gasta tempo com ela, você sai para jantar com ela, você passa durante o dia, você liga, você manda uma mensagem. Como é que você cuida da sua esposa? Como é que você diz que teus filhos que você quer? Eu falo muito isso, né? Como é que você fala que você quer que a sua família seja prioridade se você não gasta tempo de qualidade com a sua família? Se você não gasta tempo de verdade, intensamente? É assim. Você fala que Deus é prioridade, mas tudo é prioridade. O seu devocional, leitura da Bíblia, fazer um jejum, ganhar alguém para Jesus, os seus compromissos que você tem com a igreja não são em primeiro lugar. E segundo, o que tem feito você cair? Esse versículo é muito forte. O que tem derrubado você? Que circunstâncias ou pessoas têm sido mais forte do que a certeza da presença de Deus na sua vida? Vou repetir. Que circunstâncias ou pessoas têm sido mais fortes do que a certeza da presença de Deus na sua vida? Queridos, o dia que tiver qualquer coisa, qualquer pessoa, em qualquer situação, em primeiro lugar, ele tomar o lugar de Deus, você está afadado ao fracasso. Você vai, a pouco tempo, se afastar e cair. Infelizmente, eu tenho que falar isso para você. Porque é algo que eu vigio muito. É algo que eu tenho um temor muito grande. Lucas, nós estávamos no discipulado aqui abaixo com os adultos. Ele estava falando, eu não sei se ele vai pregar sobre isso, mas ele estava falando quando o povo saiu do deserto e parou de adorar a Deus. Começou a murmurar, porque é assim que a gente faz. A gente começa a olhar para as nossas prioridades, a gente começa a olhar para a nossa vida, a gente começa a olhar para as coisas que nós temos que fazer, e isso tudo vai nos puxando, e daqui a pouco um abismo puxa outro abismo. E a minha pergunta: o que tem feito você cair? Qual é a circunstância ou pessoas que tem sido mais forte do que a certeza da presença de Deus na sua vida? A igreja de Éfeso fazia as coisas relativamente certas. Eles estavam tudo bem, mas eles deixaram de fazer. Eles tiraram Deus do centro de tudo. Eles estavam mais preocupados com o fazer do dia a dia do que o relacionamento real e verdadeiro com Deus. E aqui está o nosso grande problema. Nós estamos preocupados com o nosso dia a dia, estamos preocupados em bater as nossas metas, estamos preocupados em resolver as questões pessoais, matrimoniais, familiares, e colocamos Deus em segundo plano. E quando você coloca Deus em segundo plano, quando Ele deixa de ser o primeiro na sua vida, nós corremos o grande risco de tropeçar e cair. Porque a gente vai cansando. Porque, querido, presta atenção. Se não tem um relacionamento de verdade, se não tem um relacionamento inteiro, de entrega, de confiança, diário, para de achar que você já é crente há muito tempo, que você não precisa orar. Isso é uma mentira do diabo.
Para de achar que a gente não precisa ler a Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia sim, todos os dias, porque a Bíblia, você se alimenta da palavra de Deus. Não é possível que nós não temos 15, 20 minutos, meia hora do nosso dia. Tira 15 minutos de manhã e depois 15 minutos à noite. Faz o seu devocional e faz a sua leitura bíblica. E eu vou repetir. Qual é a circunstância ou pessoas que têm feito com que você não coloque mais Deus como prioridade na sua vida? Tudo que você veio buscar aqui, eu tenho certeza que se Deus for o primeiro, sempre o alfa, o início, o meio e o fim da sua vida, Ele vai responder em todas as suas orações. Amém, igreja? A igreja de Éfeso passou a não se preocupar mais com o relacionamento real e verdadeiro com Deus. A igreja de Éfeso começou a se preocupar a ganhar dinheiro. A igreja de Éfeso começou a se preocupar a ter sucesso profissional. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ganhar dinheiro, não estou dizendo que a gente não tem que ter sucesso profissional. A gente tem que ter sim, mas com equilíbrio. Mas você não precisa colocar Deus em segundo plano para ter sucesso profissional, para ter sucesso no casamento, para ter sucesso na sua empresa. Deus te trouxe aqui hoje para você entender como está o seu relacionamento com Deus. Ele tem sido prioridade na sua vida, ou você tem se perdido, ou você tem permitido que Deus venha para o segundo ou terceiro lugar, aonde você se perdeu. Deus nos chama a não desistir da presença de Deus. Querido, não desista de chorar na presença de Deus. Não desista de se arrepiar quando o Espírito Santo te toca. Você fala, meu Deus, o que é isso? Presença de Deus. Não desista de sentir isso. E se você ainda não sentiu, começa a fazer um jejum, começa a clamar, começa a pedir para o seu pastor, para o seu líder, para alguém, me ajuda, me leva para locais onde eu posso ter isso, vigília, reuniões, eu não sei. Mas o que eu sei é que você precisa ter este contato, ter esta intimidade, essa profundidade. Salmos 74:17 diz: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Quando Deus nos fala para nos lembrarmos de onde nós cairmos, é para que Ele não quer que a gente caia de novo. Provérbios 24:16 diz: errar é humano, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. Errar é humano, mas insistir no erro é burrice. Isso é um ditado. E tem um outro ditado: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Amém, igreja? Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Qual seria a sua escolha? Se arrepender e voltar ou não? Porque Deus é muito claro quando Ele diz: igreja, você precisa se arrepender, você precisa voltar, você precisa mudar de direção. Porque deixar Deus em qualquer outro lugar que não seja o primeiro é idolatria, é pecado. E sabe o que acontece com a gente? Nós somos hoje uma geração mimizenta, nós somos hoje uma geração que tudo nos aborrece. Toma cuidado para que a sua alma não mande em você. Olha esse versículo que eu vou ler com você. Jó 33:28. Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Esse versículo é fortíssimo. Sabe o que fala aqui? Jó tinha clareza que a alma dele podia ter levado ele à morte. O que você tem permitido a tua alma te dominar? Davi fala: tira a minha alma do cárcere. Sabe por quê? Porque nós somos humanos, nós somos seres normais, carnais. Nós vamos ficar chateados, nós vamos ficar desanimados. Sim,
Mas se você permanecer, se você perseverar, se você não colocar Deus nunca em segundo plano, se você nunca permitir que exista algo mais importante do que Deus. Olha o que Jó disse: Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Será que é isso que está faltando para que as comportas do céu se abram na sua vida? Será que a sua entrega verdadeira é você colocar Ele em primeiro lugar? Colocar Ele em primeiro lugar acima de tudo, de qualquer coisa, para que as comportas aconteçam? Para que as chuvas de bênção venham? A Jó tinha clareza que a alma dele podia ter levado ele à morte. Só Deus pode nos livrar de nós mesmos. Misericórdia. Sabe por quê? Porque nós somos seres humanos carnais, e o coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Mas o coração do homem, ele é o quê? Perigoso. Então só Deus pode nos livrar de nós mesmos. Isso é tão sério, gente. Como é que está você e a sua intimidade com Deus? As bênçãos que você veio buscar aqui, elas são consequência. O homem de Deus que está debaixo da palavra de Deus, aonde Deus é o primeiro na vida dele, em toda a sua vida, que ele não, quando Deus sabe que você não negocia o chamado, não negocia a presença dele, Deus fala: meu filho está preparado, eu posso liberar as bênçãos sobre a vida dele. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Nós precisamos ter esse entendimento e voltar para Deus. O candelabro é aonde ficava o azeite no santo lugar e precisava ficar aceso continuamente. Sabe o que representa o candelabro? O candelabro representa a unção do Espírito Santo, a luz de Deus em nossas vidas, e principalmente a presença de Deus em mim e você. O candelabro ficava no templo, e Deus diz aqui que vai tirar a presença dele, a unção dele, quando você e eu não colocarmos Deus no lugar de honra que Ele tem, porque Ele não quer ser o segundo na sua vida. Ele vai lá e tira a sua unção e para de derramar azeite na sua vida. O seu candelabro se apaga. E quando o nosso candelabro se apaga, aí o negócio vai ficar feio. Êxodo 33:15 diz: então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Deus honra quem o honra como o primeiro lugar. Eu não sei aonde Deus está na sua vida. Você pode estar dizendo assim: nossa, mas essa palavra da bispa, eu gosto de fazer palavras simples, claras, que tem a ver com a nossa vida, com a vivência. Porque não adianta a gente chegar aqui, ficar falando, né, trazer história ou outros contextos, mas se Deus, a verdade, a essência, não está acontecendo dentro de nós. Se você não tem a reflexão, você às vezes está em crise, como eu disse, quais são as circunstâncias, impossibilidades e crises que fizeram com que você colocou Deus em segundo lugar na tua vida, e você está aqui, você está chateado, e você está murmurando, e você está reclamando porque as coisas não acontecem como você gostaria. Não vai acontecer mesmo não, meu irmão. Porque você não colocou Deus mais em primeiro lugar, porque Ele não é o primeiro, Ele se tornou segundo ou terceiro. E quando nós colocamos Deus como segundo ou terceiro na nossa vida, as coisas, elas não vão bem. Olha o que aconteceu com a igreja de Éfeso.